Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, hein? Vamos ver aí a novidade do Mengão, tudo que está rolando aí nos bastidores. O Flamengo recebe aí uma oferta de 4 bilhões de reais pelo estádio, né, de 100 mil pessoas, para a construção do estádio de 100 mil pessoas. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais, tudo que a mídia está falando também dos futuros, né, acordos e dinheiro do time do Flamengo? Então assista esse vídeo até o final. O Flamengo tem em mãos uma proposta de um grupo formado por americanos, colombianos e espanhóis de 4 bilhões de reais para a construção da cidade do Flamengo. Do que se trata? Um estádio para 100 mil pessoas, ao lado de um shopping com hotel. Esse estádio dos mais modernos do planeta, com um teto retrátil capaz de abrir e fechar em apenas 7 segundos, daqueles em que o gramado é retirado para a realização de shows e outros eventos não ligados ao futebol. Detalhe importante, o Flamengo não vai gastar absolutamente nada para que esse projeto saia do papel. Os responsáveis pelo investimento teriam retorno durante 15 anos, explorando comercialmente e com um percentual gigante de todos os eventos ligados a entretenimento, basquete, NFL, entre outros shows que seriam realizados a partir da construção desse estádio. Pelo menos 4 reuniões já aconteceram com o BAP e seus parceiros em relação a esse grupo. Uma das empresas desse grupo, ele é uma empresa espanhola que já inclusive está construindo o estádio do América de Cali na Colômbia. O grande problema é que o BAP tem relutado com a ideia da construção de um estádio para o Fla. Ele prefere nesse momento concentrar esforços na manutenção do time no Maracanã. Só para completar, esse projeto de 4 bilhões não poderia acontecer no gasômetro, onde o Flamengo já tem um terreno. Esse espaço do gasômetro comporta 89 mil metros quadrados e há necessidade de construção, há necessidade para a construção desse estádio, do shopping e do hotel, de um espaço para 350 mil metros quadrados. A empresa, inclusive, está disposta a devolver os 150 milhões de reais ao Flamengo para que o Flamengo se livre do terreno. Mas não estou sentindo muita confiança do BAP de que esse projeto, apesar de vultuoso, extremamente interessante, possa sair do papel. Jorginho, Samuel Lino, Saul, Carrascal e Emerson Royal são 5 jogadores de seleção. E 3 deles, Saul, Samuel Lino e Jorginho, já estão jogando uma barbaridade, fazendo muita diferença aqui no Brasil. E a pergunta que a concorrência pode estar fazendo é a seguinte: mas quanto que o Flamengo gastou nessa janela? Só que essa não é a pergunta mais apropriada. A pergunta é quanto o Flamengo lucrou na janela de contratações. Você não ouviu errado não. Para trazer esses 5 jogadores, o Flamengo lucrou nessa janela de contratações. Porque ele vendeu o Wesley, o Gerson e o Matheus Gonçalves por 373,3 milhões de reais. E para trazer os 5 que eu mencionei, ele gastou 277. Ou seja, o lucro do Flamengo na janela, para melhorar tanto o elenco, foi de 96,3 milhões. Por que isso acontece? Porque tem um ditado, né, com quem mexe com grana, com quem entende com grana, que é o seguinte: dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem administrado, arrecadando muito, com a casa em ordem, o dinheiro vai trazer dinheiro. É o caso do Flamengo agora. Na parte técnica, eu já falei, acho que é impressionante como o Jorginho, Saul e Samuel Lino estão jogando. Eu acho que o Emerson Royal e o Carrascal estão no nível abaixo, são opções para rodar o elenco. Mas vamos falar dessa janela, que eu acho que é a mais impressionante da história dos pontos corridos. Ela supera a de 2019, quando o Flamengo trouxe Rafinha, Gerson e Felipe Luiz no meio da temporada. Ela supera a do Botafogo no ano passado, quando o atual campeão brasileiro trouxe Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Essa janela, ela melhora o que já era muito bom, que é o time do Flamengo. O Palmeiras, puxado pelo Andreas Pereira, faz uma janela muito boa. Eu acho que o Andreas está no patamar desses jogadores do Flamengo que eu mencionei. Danilo do Botafogo também está nesse patamar de quem tem condição de fazer muita diferença. Mas na soma, né, do pacote que veio, do que já tinha, o Flamengo fica muito forte. E eu não consigo enxergar em outras janelas, nem 19, nem no Botafogo ano passado, nada semelhante ao que o Flamengo faz nesse ano. A concorrência tem 2 caminhos. Pode simplesmente olhar para esse poder de investimento, essa força que é o Flamengo hoje, e falar: paciência, né? Os caras têm muito dinheiro. Ou podem correr para chegar lá. São 2 caminhos.
Qual o seu... O Flamengo investiu mais de 277 milhões na contratação de 4 reforços para esta janela de transferências. Esse foi o período de maior investimento da história do clube. Será que esses investimentos já estão valendo a pena? Eu te conto a partir de agora. O Flamengo contratou Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. Mas vamos começar pelo primeiro reforço, que foi o Saul. Saul chegou ao Flamengo depois de rescindir com o Atlético de Madrid sem custo nenhum. Ou seja, o Flamengo não pagou nada. Pagou apenas as luvas e os salários para o jogador. Ele foi quem chegou um pouquinho mais abaixo fisicamente, por isso demorou a engrenar aqui no Flamengo. Mas depois que começou a ser titular ao lado do Jorginho, Felipe Luiz parece ter encontrado o meio-campo ideal. Logo depois, quem chegou foi Emerson Royal. O Flamengo pagou cerca de 58 milhões de reais para ter o lateral direito. Ele chegou para suprir a ausência de Wesley, que foi negociado com a Roma também nesta janela de transferência. Mas Emerson Royal ainda não conseguiu se firmar na titularidade e Felipe Luiz tem optado por utilizar o uruguaio Varela ainda no setor. A terceira contratação foi Samuel Lino, e essa é a contratação mais cara da história do clube. O Flamengo pagou 141 milhões de reais para ter o atacante. Ele já se consolidou como titular, tem sido uma peça-chave no ataque do Flamengo e Felipe Luiz já até falou que ele vale até o dobro e o triplo do que o Flamengo pagou. Em apenas 9 jogos com a camisa do Flamengo, Samuel Lino foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Ele marcou 2 gols e já deu 4 assistências com a camisa do Flamengo. O último a chegar foi Carrascal. A negociação pelo colombiano durou uma novela. O Flamengo pagou mais de 76 milhões para ter o jogador. Ele chega com o status de disputar a posição ali com a Arrascaeta. Há algum tempo o Flamengo procura um camisa 10 para que o uruguaio consiga descansar em alguns jogos. Carrascal ainda está um pouco discreto, vive um período de adaptação aqui no Flamengo e também no Rio de Janeiro. Disputou, por enquanto, apenas 3 partidas com a camisa rubro-negra. Mas e aí, torcedor? Agora eu quero saber, qual foi a melhor contratação do Flamengo nesta janela? Pessoal, vamos ver aqui também os antes malucos, né? Com as ofertas bilionárias do Flamengo, né? Tem um palmeirense maluco porque o Flamengo vai conseguir aí 1 bilhão e 400 reais a mais do que o time do Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Só para vocês entenderem, os gastos de 2019 até 2025, o Flamengo, ele teve um investimento maior na contratação de jogadores que o Palmeiras. 2025 ele se torna uma exceção, porque o Palmeiras coloca na contratação de novos reforços para essa temporada quase 700 milhões de reais. Isso nós já falamos várias e várias vezes aqui. O Flamengo, por sua vez, completa 315 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras tem mais que o dobro de gastos que o Flamengo. Do ponto de vista ali, de investimento financeiro, isso é bom? Depende. Aí nós temos que olhar para os jogadores que chegaram ao Palmeiras. Nós temos que olhar também a qualidade. O Flamengo ele teve um gasto menor nessa temporada até agora, porque ele já vem de um processo de reestruturação que sempre tem investimentos mais relevantes. Agora, o Palmeiras ele pega um mercado mais caro, porque o mercado está mais caro, e ele tem também que fazer um esforço maior. Porque lá atrás, o planejamento do Palmeiras, ele foi um planejamento, na minha visão, mal sucedido. Então isso faz com que a gente tenha que gastar energia a mais agora, colocando mais dinheiro para tentar recompensar a falha de planejamento que aconteceu nas temporadas anteriores. Vocês já ouviram aquele ditado, né? O barato sai caro. Eu não considero que o Palmeiras pagou um valor barato no Bruno Tabata. É só o ditado que a gente utiliza aqui. O Palmeiras tentou economizar lá atrás, só que agora é obrigado a gastar muito mais e pega um mercado muito mais aquecido. É legal a gente observar também que nesse período, a arrecadação do Flamengo, ela foi de 6,7 bilhões, pegando de 2019 a 2024. 2025 ainda não terminou, então para essa conta a gente tira 2025 por enquanto. A arrecadação do Palmeiras foi de 5,3 bilhões. Isso é uma diferença significativa. O Palmeiras, ele arrecada menos. É por isso que a nossa régua de investimentos, contabilmente falando, ela tem que ser menor que a do Flamengo. Tudo bem, esse ano foi maior, muito maior. Só que provavelmente nos anos seguintes, a gestão do Palmeiras espera que seja menor. Vamos falar agora de estádio próprio. Mas antes, galera, uma informação importante, tá? No jogo contra o Grêmio, teve recorde de público no futebol brasileiro no ano, quase 70 mil pessoas presentes. A renda bruta foi de R$ 4.995.950.
Eu vi o borderô, e o borderô mostra que teve uma despesa de R$ 1.573.258,64. Eu pedi ajuda a um amigo meu para fazer a conta e ele disse que isso é 33%, quase 34% da renda bruta. Isso quer dizer que o lucro líquido do Flamengo foi de R$ 3.302.897,16. Dá uma renda aí de em torno de 66%. Gente, o Maracanã é rentável, Flamengo. É rentável. E essa aqui é a bola levantada para o próximo assunto. Surgiu uma notícia, confesso que eu não sei quem publicou primeiramente, assim, não sei mesmo, mas toda hora alguém me mandando sobre uma possível proposta de 4 bilhões de um grupo de investimentos para a construção do estádio do Flamengo. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo, pessoas grandes do Flamengo, e todas falaram: Vene, esquece, não vai nessa, isso aí é invenção, não procede, não faz o menor sentido. De fato, tivemos uma reunião, inclusive essa informação foi publicada primeiro pelo Paparazzo, que eu confirmei, Gabriel Paparazzo, um abraço para ele. Teve reunião sim, mas foi para falar de name rights, tá? Porque o Maracanã obviamente vai ter name rights e seria teoricamente um parceiro na construção desse estádio próprio do Flamengo. Então, galera, não procede esse papo de investidores, 4 bilhões, não procede, tá? Não tem nada disso. O Flamengo está apenas conversando sobre name rights. Tá certo, tem que ter name rights. Para quem não sabe o que é name rights, vamos lá. O Morumbi hoje se chama Morumbis, por conta do name rights. O estádio do Corinthians, Itaquera, sei lá, hoje se chama Arena Neoquímica por conta do name rights. E assim vai. Name rights se torna ali o nome do estádio e a empresa paga por conta disso. Para finalizar nosso vídeo, galera, consegui descobrir os valores da negociação do atacante Chola, bicampeão mundial sub-20 com o Flamengo, jogador que o Flamengo investiu aí 3 milhões de reais para contratar na ocasião. E o Flamengo negociou esse jogador com o Dinamo de Kiev. Ele foi anunciado. Após o anúncio, uma pessoa me confirmou quanto o Flamengo vendeu o jogador Dinamo de Kiev. O Flamengo acertou a venda de 50% do atleta por $400 mil, tá? Isso dá hoje 2 milhões de reais na cotação de hoje. O Flamengo vai manter 50% desse jogador de 20 anos para uma venda futura. Vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, uma baita negociação, porque é um jogador que não seria aproveitado no time profissional. Tem tudo para se destacar no Dinamo, ser vendido futuramente e o Flamengo ainda ganhar mais dinheiro futuramente. E o contrato dele com o Dinamo de Kiev de 4 anos, ou seja, ele tem 4 anos para performar com a camisa do Dinamo, ser vendido e o Flamengo ainda ganhar em cima da venda. Eu, particularmente, achei uma boa venda, mas, repito, esse canal aqui é um canal democrático, a sua opinião é sempre bem-vinda. Então, quero saber o que você acha dessa negociação. Eu vou ser sincero, eu achei que o Chola, em determinado momento, pudesse se firmar no time principal, mas depois da chegada dos jogadores... Olha, o Michael hoje, cara, o Michael não é utilizado. Foi relacionado aí no último jogo, mas não é utilizado. E eu falo Michael porque é a mesma posição, né? Jogador de beirada, atacante de beirada. Então não faz sentido eu citar o Pedro como exemplo. Falar em Pedro, para nossa audiência rotativa, o Flamengo rejeitou uma proposta de $20 milhões do Al Rayyan, do Catar, do atacante Pedro. Inclusive o Flamengo confirma que recebeu essa proposta aí na terça-feira passada, no dia 26 de agosto, e a proposta foi prontamente recusada, porque o Pedro não vai ser negociado nessa temporada. Valeu, tamo junto, ótimo dia pra vocês, beijo, fui! Pessoal, vamos dar uma olhadinha aí também no que a galera do Jogo Aberto falou aí sobre esse julgamento do Bruno Henrique, né? Sobre essa atuação aí do Bruno Henrique. Vamos dar uma olhadinha aí. Bruno Henrique foi julgado pelo STJD e a pena ficou em 12 partidas e uma multa de R$60 mil. Deve ter recurso de todos os lados. 12 partidas de suspensão no Campeonato Brasileiro e uma multa de R$60 mil. Esta foi a condenação do atacante Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O julgamento do atleta durou mais de 7 horas. O jogador e o Flamengo podem recorrer. Vamos imediatamente recorrer e pedir o efeito suspensivo. Caso tivesse uma urgência, que não há em razão da data FIFA agora, mas se tivesse uma urgência, o Flamengo já pediria o efeito suspensivo desde já. Mas não é o caso, dá para aguardar o acordo. Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto, por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva. Bruno Henrique participou do julgamento de forma virtual e disse apenas que é inocente. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi
as infrações que estou sendo acusado. Apesar da condenação, Bruno Henrique está liberado para treinar no Ninho do Urubu. O jogador é esperado nesta sexta-feira na reapresentação do elenco. Ele pode sim treinar, ele pode estar à disposição do clube sem qualquer problema. A questão é, punição por partida tem que ser cumprida na própria competição. Isso não há discussão. Se houver qualquer tipo de dúvida, nós vamos trazer para a Justiça Desportiva discutir. Bruno Henrique e o irmão Vander Nunes Pinto Júnior também são réus na Justiça Comum por causa das conversas que revelaram a manipulação de cartões. O lance investigado pela PF e pelo Ministério Público aconteceu na derrota do Flamengo para o Santos no estádio Mané Garrincha em novembro de 2023 pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a acusação, o jogador forçou um cartão amarelo. Em uma das mensagens trocadas com Bruno Henrique, o irmão pergunta quando o atacante receberia o cartão amarelo. Bruno Henrique responde, contra o Santos. Vander questiona, daqui quantas semanas? Olha aí no Google. O jogador responde. Vander Júnior confirma a data, 29 de outubro, e comemora. Boa, já vou guardar o dinheiro. Investimento com sucesso. A pergunta é essa, foi uma pena justa, branda ou pesada, Edu Dracena? Não, acho que foi branda, Renata. Se a gente pegar os julgamentos que tiveram com outros atletas, né? Por mais o tribunal condenou, então isso não temos nada para falar. Agora, com relação aos outros casos que tivemos aí no nosso futebol, né? Outros pegaram 1 ano, 2 anos de suspensão, e o Bruno pegou só 12 jogos. Então, eu acho assim, foi muito branda, assim, é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tem que sim investigar, temos que estar em cima, até porque para não ter mais esse tipo de casos, até para não beneficiar e nem prejudicar ninguém, principalmente no esporte, onde que a gente está ali, é para diversão, é para curtição e também com responsabilidade. Então, para mim, foi muito branda. Ronaldão. 2 pesos, 2 medidas. Acho que a camisa pesou e pesou legal na caneta aí. Porque a gente viu aí o que está acontecendo, as pessoas que foram punidas e da forma que elas foram punidas também. E agora só 12 jogos? Tem alguma coisa estranha aí. Para mim é a camisa que pesou. A camisa do Flamengo, nesse tribunal, ela tá pesada. Então eles ficaram com receio e deram uma punição branda. Mas tem que ser punido. Cicinho, o Flamengo diz que vai recorrer, o jogador também, mas a própria Procuradoria também quer uma pena mais pesada. Não sei se essa história acabou. Eu acredito que não acabou, né, Renata? E que sirva de exemplo, né? Eu não quero ser, obviamente, advogado do Bruno Henrique, mas a questão é a seguinte, esse tipo de conversa dele com o irmão, eu acredito que nós já tivemos aqui, eu já fiz tantas programações quando eu jogava, olha, arruma as malas aí que esse final de semana eu vou tomar um cartão pra gente viajar. A questão é o seguinte, isso é uma conversa bem íntima. O irmão teve a infelicidade de colocar essa questão de colocar dinheiro. Então, tomem cuidado com essas mensagens, blindem a família. Os próprios jogadores têm que passar um recado para a família de uma outra maneira. Isso daí não pode acontecer exatamente pela questão de ser um formador de opinião e de estar sempre na mídia. A minha concepção, a pena não foi justa, até porque existe essa questão das mensagens. Então precisa blindar mais também essa questão dos familiares para que isso não volte a acontecer. E aí, pessoal, o que é que vocês acham também? Deixa aqui nos comentários aí, o Flamengo está negociando aí os seus name rights, né, que é o nome do estádio, né, o Flamengo que recebeu essa oferta de 4 bilhões, né, para a construção do estádio, né, certamente os caras, né, com os name rights, a marca Flamengo vai pesar demais aí, né, nessa contratação, nesses acordos. Mas e aí, o que vocês acham? Tá na hora do Flamengo construir realmente o seu próprio estádio? Tá na hora do Flamengo sim bater o martelo e dizer, olha, eu quero um estádio, não quero jogar só no Maracanã, quero ter um estádio próprio, né? Lembrando que o Flamengo tem aí mais de 20 anos de contrato com o Maracanã, então essas questões dos name rights, o Flamengo pode sim negociar e deixar com que, né, jogam alguns jogos no próprio estádio, outro no Maracanã, enquanto tiver esses name rights. Lembrando que os name rights, o nome não fica para sempre, tá? É um acordo ali, tem um contrato de alguns anos, digamos, os próximos 10 anos tem um contrato aí com esse name rights. Então o Flamengo fica, né, ali indo jogando em casa, jogando no próprio estádio, jogando no Maracanã durante esses 10 anos. Depois que acabar, o Flamengo pode jogar assim só no seu estádio, qualquer ocasião especial joga no Maracanã, dependendo, né? Então é isso aí. O que é que vocês acham? Tá na hora do Flamengo sim construir seu próprio estádio? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Hoje até nós, até a próxima.
Fui.